bom dia, senhores! A última segunda-feira aí do mês de junho. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, começando bem a semana com o UFC. Se vocês puderem dar um feedback de sua imagem, por favor, pra gente começar. Parabenizar aqui a audiência do pessoal. Som baixo. Falou BR um dia aí. O meu está funcionando numa boa. Eu pedi pra produção aqui. Testando propaganda som. da Ering. Aqui, mas tudo ok, galera? Som ok, tudo ok. Som um pouco baixo também, falou Forzano. Pedro da Quanto, Palestra, Guto Ferrão, Maracajá, Ferja, Borel. Rafael Santos falou que tá o som baixo mesmo. Você quer o meu microfone? Você não precisa falar baixo. Produção aqui. A produção fica aqui do lado, gente. Tá bem aqui do lado. Tá tudo bem? Falou que tá tudo bem. O pessoal falando mesmo que o som está baixo. Mas não foi uma pessoa, foram vários, tá? Ricardo Agora sim, Silva. Melhorou. Sucesso! Campeonato, Curumim tá falando aqui. Que campeonato de quê? Vamos lá. Não sei. Mas, pô, galera, 508 aí no pregão ao vivo. 119 também assessores. Tá? Bem legal mesmo aí. Parabéns. A ideia é ter cada vez mais gente. Vocês... Tá bem legal que vocês estão um auxiliando o outro, né, cara? Isso é um negócio bem legal. Às vezes eles não falam, não, eles comentaram sobre isso, sobre aquilo. Então, vocês mesmos vão se ajudando. Isso é, cara, é uma comunidade mesmo, galera. Isso tem sido bem legal, mesmo essa visão. Então, campeonato de trader, sim, Curumim. Campeonato de trader, eu acho que pode até mandar para análise técnica, né, @xp.com.br. Já colocando aí, então... Bial mandou lembranças, eu vejo aquela propaganda, me dá raiva. Impressionante. Mas vamos lá, galera. Hoje é dia do UFC, carteira Top Pick. Isso aí. A semanal e a mensal. A semanal a Top Pick é a short. A mensal a gente começa a montar hoje, termina amanhã. E aí já vai passar para vocês para o início de julho. Tá, bastante focado. Quem já passou aqui sobre o jantar de ideias e tudo mais. Então, ele já passou na sexta-feira, eu não preciso entrar aqui. Maiores detalhes. Isso aí, pessoal. Tá, falar aqui, mesa private, Drive, Léo Blue Trade, Pedro Quanto, Ricardo Silva, Forzano, tudo ok, galera. Vamos então começar. Vamos lá, então, começando aqui, como sempre, com as performances. Falar primeiro da Top Picks, que é a nossa carteira semanal. Na semana, a carteira Top Picks subiu 0,40%, enquanto o Ibov caiu 0,40%. Então, para essa semana, a gente abriu 0,8 pontos percentuais do índice. No ano, a gente, Top Picks cai 0,3% e o Ibov sobe 6%. Então, a gente ainda 6,3 pontos percentuais atrás do índice. Mas falando mais especificamente das performances da semana, a gente teve destaque positivo aqui para Fibra e Suzano. Fibra subiu 4,7, Suzano 3,9 e depois BBSE 1,3. Destaque negativo para Qualicorp e Croton, caindo por volta de 3,7 as duas, tá? Então, com isso, a gente compôs ali a performance da semana, Top Picks de novo, mais 0,40 e o Ibov menos 0,40 para essa semana, tá? Então, essas foram as rentabilidades. Em termos de troca, a gente vai manter o nosso portfólio para essa semana, então a gente não vê muito motivo aqui para mudança, tá bem balanceado aí e vamos ver os novos fatos aí para essa semana. Para ver o que a gente faz em termos de trocas, mas de novo, sem trocas semanais na Top Picks, tá? Então acho que já dá para passar também para a carteira short. Falando de rentabilidade, a carteira short foi muito bem essa semana. A carteira subiu 2,7%, enquanto o Ibov caiu 0,3%. Para destaque aqui de rentabilidade, com certeza fica com Eletrobras, que caiu 7,6%, logo como a gente está short, contribuiu para uma alta de 7,6%.
Aí seguido de Usiminas, que caiu 6,3%, também ajudou bastante a carteira short. E também BR Foods 2,7%, ajudando bastante. O que puxou um pouquinho para baixo a carteira foi Petro, que subiu 2,6%, então prejudicando a carteira short. Mas também foi bem compensado para as outras. De novo, carteira short na semana subiu 2,7%. O Zin 5 também, né? O Zin 5 caiu 6,3%. Gente, só para ter uma ideia, a diferença entre uma e outra na semana foi um ganho de 3,10 da carteira top quanto a carteira short. Então, assim, às vezes demora, não tá andando, não tá fluindo e tal. Pô, uma semana de 3% de ganho de uma contra a outra. Tem que ter um pouco de calma aí, porque, de novo, a gente monta, apesar da carteira semanal ter troca toda semana, etc., a gente tenta pegar alguns movimentos, nossa visão é sempre de médio e longo prazo, olhando o portfólio global, né? Então, às vezes vai ter, com certeza, alguma semana pior, outra melhor, mas a gente quer entregar justamente o resultado para médio e longo prazo, tá? Então, a gente já está vendo alguma coisa nesse sentido. Para a carteira Top Picks contra a carteira Short, que é bem interessante para aqueles clientes que gostam de fazer long e short, né? E fazer aquela estratégia, coloca um montante que ele deseja ali para fazer o long e short, coloca em renda fixa, aquilo fica rendendo CDI, e pega uma porcentagem da carteira para fazer long e short, já que é caixa zero. Então, para incrementar justamente aquele ganho da renda fixa, é assim que os investidores usam esse instrumento de top picks contra a carteira short, que é bem interessante mesmo. Bom, acho que é isso. Então, sem trocas também, na carteira short, a gente tinha feito a troca semana passada de colocar a Sabesp, até na semana ficou praticamente zerado ali. E então, a gente ainda está com uma posição grande em Usiminas, negociando a um valuation alto. Caiu bastante essa semana, mas a gente ainda acha que está relativamente cara e mantém essa posição. A gente não mudou. Nós não mudamos as carteiras. E vamos para as perguntas aqui. Então não teve modificação nas carteiras. Semana foi boa, tanto no direcional, mas melhor ainda quem está no long short. Tá? Vamos lá. Curumim falando da ideia de um campeonato de trader, como eu falei, análise técnica @xp.com.br. Eles cuidam dessa parte, acho interessante, já tivemos alguns aqui. Obrigado pela sugestão. O Fer já falou assim, Globo News quer saber a opinião do Celso sobre o plano da Petro e já teve hoje de manhã, né? A Denise Barbosa já mandou mensagem, eu gravei uma mensagem por voz, ela falou que já vai citar a ideia do plano da Petro, acho que já era esperado, veio com o número esperado e que tinha vazado na última sexta-feira. Então não vejo muita diferença. Vazou por SMS, só aqui no Brasil. Já tinha vazado, então eu diria que em linha com isso. Eles vão vender mais ativos até, eles pretendem desinvestir mais, né? Eram 13,8 bilhões de dólares. Eles querem vender agora um pouco mais de 15 bilhões de dólares. WebTrex, Kim, Croton está barata. Além disso, o João RS, ainda falando de Croton, mesmo com a notícia ruim do FIES, vale ainda exposição na carteira em Croton? Sim, vale exposição, a gente tem 10% na nossa carteira, a gente acha que é uma ponderação interessante. Para quem não tem e quer fazer um portfólio diversificado, acho que é um bom ponto de entrada agora, uma oportunidade interessante que surgiu agora com essa notícia do FIES. Obviamente você teve algum corte nas vagas do FIES do segundo semestre com relação ao que o pessoal esperava, mas de novo, acho que o estrutural é o mesmo, vai ter mudança no FIES, vai impactar negativamente, mas a gente acha que boa parte já está no preço e elas mostraram até boa resiliência ali nos resultados mesmos com as mudanças no primeiro tri, só que de novo, no curto prazo vai ficar volátil por conta de notícia, etc, por isso que a gente recomenda uma exposição não muito concentrada, e no caso a gente tem 10%, a gente acha que é um peso ideal aí, não mais que isso. Mas, de novo, no longo prazo eles têm diversas fontes de sinergias, vai crescer seus 10% na receita ali, ganhar margem, está negociando cerca de 13, 14 vezes preço-lucro 2015, que é bem interessante, talvez não volte nos patamares históricos de 20 e poucos ali, mas acho que tem espaço
para geração de valor, principalmente quando você tem um management bom como é o da Kroton. Então, de novo, vale aí uma posição, ainda que não concentrada. Por exemplo, a gente tem 10% da carteira, das duas carteiras, né, de curto e longo prazo, bem interessante fazer essa diversificação com educação. Vamos lá. Lembrando antes disso, né, amanhã termina o capital protegido em Apple, galera. Chamando a atenção, o ativo, bolsas lá corrigindo, pode ser a precificação vai ser bem interessante aí amanhã, né? A precificação deve ser, obviamente, início de julho, mas chamando a atenção para capital protegido e também XPTD11. Falando aqui, XPTD11. Uma bela oportunidade de montar ali o portfólio, colocar um pouco em carteira recomendada, um pouquinho em XPTD11, um pouco em capital protegido, até porque o mínimo é 10 mil do capital protegido, então está relativamente um ticket mínimo baixo. Dá para fazer bastante coisa ali, renda variável, que apesar do nosso cenário macro muito ruim, poucas oportunidades ali de setores, não tem o que reclamar, dá para diversificar ainda assim com várias coisas, né? Comentar esse fundo da Apple, ele está disponível na plataforma, é um fundo capital protegido. Durante 1 ano e meio, você vai, digamos assim, ter exposição às ações da Apple com R$10 mil, já está dentro ali toda a taxa de administração do fundo, você vai capturar um ganho das ações entre 50%, se as ações, por exemplo, subirem 50%, você vai capturar esse ganho. Entre 50% e 70%, se passar de 70%, 60%, 60% desse ganho. Então é bastante interessante. Fora isso, que se as ações caírem daqui a 1 ano e meio, você recebe seu valor investido de volta, sem ter perdido nada, com R$10 mil apenas. Nada mal. Nada mal, está disponível na plataforma. Tá? Vamos lá, continuando aqui. O SNP perguntando se o default da Grécia e a saída do euro já está nos preços ativos. Acho que os ativos poderiam sofrer um pouco, até esperava que a bolsa aqui pudesse cair um pouco mais. Mas uma parte já está no preço, né? E a pessoa já vinha esperando, já acreditava que pudesse. Acho que uma parte pode ser. Marcelo está perguntando aqui se na realidade o que a dona Dilma pode trazer de bom na visita ao Obama. Acho que principalmente a parte dos frigoríficos, a liberação para os frigoríficos já vem apresentando uma boa performance. Se tivesse que ter frigorífico, seria somente Minerva em primeiro lugar, a gente já vem falando sobre isso. JBS dá para tradear e Marfrig fiquem fora se tiver que ter Marfrig só na ponta short. Tá? Já respondendo a pergunta do Ferja também sobre isso. NBS Celso, acho que temos que falar de Petro. Petrobras soltou o plano, aquilo que a gente falou, redução de 37% nos investimentos, permanece exploração e produção, teve uma revisão pra caramba do crescimento, a gente enviou aí para os nossos assessores, uma revisão, ela esperava em 2020 produzir 4,2 milhões de barris, caiu para 3 e pouco, 2.800. Aí sim, isso ela trouxe para baixo, isso traz um pouco de quebra, até porque ninguém ia entregar 4 milhões, ia dobrar a produção dela, esquece em 2020. Então isso ela trouxe. Qual o problema? Menos crescimento de produção, menos receita, menos barris para serem vendidos e vai vender ainda alguns ativos. Então mais do mesmo, a empresa segue extremamente endividada, alavancada e a gente não vê uma recuperação sobre isso. O LHSS perguntou de CCR e Pão de Açúcar, se já não está na hora de entrar. Aí você fala de CCR, depois eu falo de Pão de Açúcar. A CCR a gente ainda acha que não é a hora de entrar, a gente está vendo aí principalmente um banco central com um discurso um pouco mais duro com relação ao aumento de juros, isso só tende a prejudicar as concessões. Você também tem questão de fundamento, né? O tráfego caindo bastante, principalmente veículos pesados, que tem muita correlação com a atividade econômica, etc. E já vem performando muito mal nos últimos trimestres. Então, se você junta tudo isso num valuation não tão atrativo, que é o caso do CCR, você não tem muito motivo, ali o risco-retorno não é tão interessante mesmo depois dessa queda. Agora, o que muita gente estava se apoiando era no pacote de infraestrutura que saiu, mas querendo ou não, esses novos desdobramentos da Lava Jato, enfim, na Odebrecht, etc., Andrade Gutierrez, isso aí pode, com certeza, desacelerar a questão desses investimentos. Todo mundo fala que vai entrar gringo, a construtora gringa, mas não é tão fácil assim. A gente tem diversas leis de conteúdo nacional e isso aí pode afetar
e prejudicar, enfim, as concessões, etc. Então, de novo, sem exposição no momento para a CCR. O NBS ainda perguntou, voltou aqui de perto, falando, né, sem produção, como vai pagar os boletos? Concordo, por isso que eu continuo falando que a empresa está com um problema sério de endividamento. Tá? Vamos lá. Pão de Açúcar está começando a ficar atrativo, mas eu ainda esperaria para comprar. LHSS, ainda esperaria um pouco, o cenário do supermercado está bem complicado, ainda mais aí com esse imbróglio, Carrefour, o Abílio indo para o Carrefour, aumentando o número de lojas Express, ainda complicado. O Bruno BNS, qual a influência da situação da Grécia no capital protegido em Eurostox? Sim, tem, bolsas por lá sofrendo, mas é um capital protegido de 1 ano e meio, então a gente espera uma recuperação depois disso, né? Depois resolve o problema. E aí sai Grécia, fala, agora a gente toca, e Grécia é muito pequeno, não acreditamos em impactos, né, nem contaminação para outros países. Boa tarde, senhores, o RMF. Qual a visão de vocês sobre debêntures levando em conta o cenário político e econômico do país, com grande parte das principais emoções envolvidas direto ou indiretamente nos escândalos? Melhor RMF, pegar alguém que não esteja envolvido. Por exemplo, você tem na plataforma BR Malls. BR Malls não vai quebrar. Administradora de shopping, tudo isso. Essa seria uma interessante. Mas não é IPCA mais 9. Não, não é. Tem um motivo, Risco-retorno, Risco-retorno é melhor ir numa que tenha um risco melhor do que um retorno maior. Fica a dica, certo? Hashtag fica a dica. Ambev, posso comentar? Pode comentar? Posso comentar de Ambev. Ambev, ativo bom. A gente bebe para esquecer, né, na crise, bebe para comemorar. Mas é a empresa cara, tem um dividendo projetado interessante, porque é a empresa que gera caixa pra caramba e não tem mais investimento para serem feitos, né? Eu acho um ativo bom, interessante para carregar. Óbvio que no cenário, se a bolsa sofre, mas ela sofre menos. Então acaba sendo um ativo um pouco protegido até pela situação dela de dividend yield elevado. A pergunta aqui do Paduan. Com relação a capital protegido 10, FIC de FIM, se acha uma boa, tem um pouco dinheiro? Eu só não entendi a pergunta, né? Se acha uma boa, tem um pouco dinheiro, eu não entendi. Paduan, por favor, refaça a sua pergunta, que eu não entendi. Porque você não pode sair, né? É o capital protegido 12, né? O que a gente está falando agora. Que é o 10, não pode entrar nenhum. Tem períodos, né, de captação e tem a carência ali em média 18 meses. Marcelo, pode comentar Lame Banco? Sim. Lojas Americanas a gente tirou da carteira muito mais pelo cenário de varejo, a gente segue gostando do ativo, não é um ativo barato, número de abertura de lojas, como se fosse Renner, continua crescendo forte, vendo as mesmas lojas, né, o Same Store Sales também positivo acima da inflação, a gente só retirou porque é um momento de varejo, principalmente o investidor estrangeiro, ele não entende assim o varejo aqui, acaba não entendendo. Lojas Americanas é um bicho único, né, de capital aberto, não tem nenhuma que faça nem parecido com ela, não existe. O cara que é o maior vendedor de chocolate, ovos de Páscoa, maior vendedor de CD, maior vendedor de um monte de coisinhas, ele não é um negócio único, né? Mega diversificado, maior vendedor de chupeta, mamadeira, um negócio assim, fralda, falando sério, um negócio que você fala, peraí, como assim fralda? São várias coisinhas, produtos de higiene, um negócio que você fala, pô, é uma loja express, né? Uma loja de conveniência. A gente gosta para carrego, mas agora a gente prefere outros ativos. Bancos, cenário, acho que hoje está sofrendo por conta da Grécia. Eu estava no jantar de 10, até um investidor que eu gosto muito, um gestor do Rio, ele falou, cara, eu falo o tempo inteiro com o investidor gringo. E os caras não compram banco no Brasil. Eu falei, por quê? Porque eles acham que a inadimplência vai explodir, o banco vai quebrar. E eu já falei para ele que não tem mais esse risco sistêmico, tem que entender o Brasil. Ele, sobe juros, o banco tem que cair. Ele falou, por quê, cara? O banco repassa. Não, mas não dá para entender. Então, o investidor estrangeiro não entende bancos. E ele falou que tem uma questão técnica em bancos, que é o seguinte, como tem quase o setor financeiro 30% do índice, ninguém pode estar over com 60 na carteira, porque senão é muita exposição a bancos. Então todo mundo está comprando em bancos, mas neutro. Então não tem uma correria e tem espaço para todo mundo comprar, principalmente investidor estrangeiro. Fora que hoje é o setor mais barato em bolsa e se beneficia. Seguros se beneficiam também e todas elas têm. O banco não é mais exposto só a crédito. 33% do resultado do Bradesco é seguros. Bradesco Seguros. Então o banco vem diversificando a sua composição de receita, de resultado. Então é outro dado interessante. Forex Seguros é na veia juros. Então por isso semana passada voou Porto Seguro, Sul América e EB Seguridade. Sul América ainda pode virar uma operadora de seguros, de planos, que aí melhora a parte de pagamento de IR, ela voaria mais ainda. Então outro callzinho interessante seria a Sula 11.
também. A gente gosta de BB Seguridade, andou na semana e deve continuar um desempenho positivo. Já falaram de Uzin 5? Borbinha perguntando, não, Ricardo Kim. Ainda não falamos, mas a gente continua fora do ativo, na verdade até compõe bem a nossa carteira short aqui. A gente está bem pessimista com o setor de siderurgia, a gente vê diversas notícias aí, layoffs nas montadoras e até demissão nas próprias siderúrgicas, desligando alto-forno. Então a gente deve ver pior ainda de produção industrial, etc. Então tá difícil mesmo. O ZIN, aliado a isso, negocia a um múltiplo relativamente alto, agora negocia uns 8, 9 vezes EV/EBITDA 2015, que é o preço da firma sobre a geração de caixa operacional, bem alto, mais alto que CSN e GGBR, então tirando o embrólio societário que ela vive, etc. Então a gente continua na ponta short para Uzi Minas. Na semana caiu 6,3%, mas mesmo assim a gente ainda acha relativamente cara. Não recomendamos exposição para Uzi Minas. Quem tem, trocar a posição, no mínimo fazer uma proteção, e quem tiver um pouco mais de apetite a risco aí até ficar short no ativo. Tá? Boa, mais uma para o Ricardo Kim. Essa queda de Fibra e Suzano pode ser um ponto para entrar no ativo? É RJC Filho. É porque elas subiram bastante, né, também na semana, mas sim, a gente gosta aí de uma posição, principalmente para explorar aí dólar num patamar mais alto, a gente segue preferindo Suzano, tá? Hoje a gente tem 12% em Suzano, 8% em Fibra, então reflete um pouco a nossa cabeça e preferência por Suzano, mas vale a entrada, que é interessante sim para compor portfólio. Hoje a gente tem 20% portfólio em exportação. E aí já veio uma outra pergunta aqui, agora um monte pro Ricardo Kim, marretando aqui. Ó. Fuzilando. GGBR, o que a gente acha de GGBR? GGBR, ela está inserida no mesmo setor de siderurgia, apesar de estar um pouco mais focada em aços longos, etc. Mas também a parte de real estate não está indo bem, a parte de aços especiais, que está muito atrelada a automóveis, está indo muito mal, tanto que eles falaram em layoff de funcionários e bateram bastante no papel por conta disso. Então, de novo, a gente não gosta. Agora, o que dá para destacar aqui é que se tivesse que escolher uma das três, a GGBR é a menos pior, né? A parte internacional até ameniza um pouco a queda, apesar de não resolver a questão. Ainda a parte doméstica é muito relevante para a Gerdau e deve continuar puxando o resultado para baixo. Então, resumindo, não ter exposição ao setor siderúrgico, não ter exposição à GGBR. Agora, se você quer, com certeza, quero ficar exposto à siderurgia, aí seria via GGBR mesmo. E ainda assim com proteção, tá? Um pouco disso aí que a gente pensa sobre o ativo. O NBS até falou aqui, né, que ele não sou vendido em tudo que o PT coloca as mãos, mais ou menos a nossa carteira short. E Petrobras virou ali, hein, negativando. O pessoal tá falando aqui. Ouçam, né, hoje falei conta corrente, mas foi o que aparece às 4h30 da tarde, a Denise Barbosa falou que citará o comentário que a gente fez, continuamos céticos com o ativo. O SM perguntando, caso as bolsas da China prosseguirem na sua trajetória de forte correção, os nossos ativos aqui no Brasil vão sofrer? Acho que não, totalmente segregado nesse sentido. O Mala aqui, Kika, Celson e Kim, vamos socar tudo, pois tudo é nabo. Comente, Sabesp e MRV, a gente continua. MRV é uma boa empresa, tá? Até a empresa não vem apresentando quedas aí, porque ela está no cenário gerando caixa. Mas eu não teria, real estate vem destacando isso. E Sabesp, cenário totalmente desafiador para ela. O Juninho perguntando, Celso, o CEMIG pode tentar renovar concessões de novo? Pode, ela pode ir para STF. Ela foi no STJ. Mas, ela perdeu, tomou uma goleada de 5-2. Acho muito difícil conseguir renovar. E aí você pega São Simão e pega as outras, né? Você só teve agora Jaguara. Você vai pegar as outras. E aí vai diminuir a receita da companhia, por isso que ela sofreu bastante na semana passada, quase 10% de queda. O S&P fez uma pergunta boa. Celso, não seria melhor diminuir a exposição em Itaú caso o desemprego prossiga aumentando aqui no Brasil, visto que a inadimplência deve aumentar também? Aí não tem nada de bolsa. Diminua a bolsa, então, se quiser. É o que a gente fala. Compre carteiras recomendadas e faça uma fence no índice. Quem está fazendo isso está ganhando mais dinheiro. Foi igual o seguinte, a nossa carteira Top Pick na semana contra short.
A carteira Top Pix subiu 0,40, a short caiu 2,70. Ou seja, ela agregou 2,70 para você na ponta short, porque os ativos que estavam vendidos, e a outra subiu. O cara ganhou 3,10. Tem como ganhar dinheiro nesse mercado? Tem. Óbvio que é complicado, entendeu? Mas tem que estar protegido, ou via a carteira short, ou mesmo fence no índice. O Roberto, daqui da For You, está perguntando se a gente, GGBR, mantém um alvo de 7,92. Acho que é análise técnica, né? Que ele está perguntando para o pessoal da análise técnica, eles vão falar para vocês aí, mais fundamento a gente não gosta. Tá? Você falou de Suzano? Não lembro agora. Falei, mas falou, né? Dá para falar de novo, porque o Thiago perguntou se a gente trocaria Eu respondi aqui rapidamente. BR não, falei que não. Ah, tá, já respondeu. Então, beleza. Não, só falando de Suzano de novo, então, a gente ainda gosta do papel, principalmente para uma diversificação e exposição a dólar no patamar mais alto. Então, você tem 100% de uma carteira, a gente acha que 20% aí para Fibria e Suzano, com maior ponderação em Suzano, faz todo sentido. Hoje a gente tem, de novo, 12% de Suzano, 8% em Fibra, então reflete um pouco da nossa cabeça, a gente gosta, assim, do ativo. Aí, sobre proteção de capital. Chat online aqui, cuidando com seu bebê, nunca vi isso, gente. Foi aqui no negócio do computador, foi o computador, né? Que coisa de doido, cara. O que tá vendo isso aqui? Até procurar o que tá aberto aqui, é perigoso. Cara, não tem nada aberto. Não tem nada aberto. Olha lá, não tem nada aberto. Não sei o que foi isso, cara. O som que tava ligado, sei lá, que coisa estranha. Beleza, vamos lá. Sobre proteção de capital já foi ao ar, o UFC já, você teve o primeiro na semana passada, foi que dia? Foi na quinta, não, foi terça-feira, semana passada, não foi? O UFC com a área de capital protegido de estruturadas, não foi? Foi na terça. Foi terça-feira, Trix, foi terça-feira, sim. O Atito perguntando se já comentaram sobre Cielo no jantar de 10. Não, o pessoal gosta, mas nem foi comentado. Não, acabou que não teve comentário não, galera, lá. Falem de Eletrobras, já ficaria fora do ativo, a gente segue short, acabou apresentando uma alta aí de mais de 7%, tá agregando na nossa carteira. VEG, por favor, Ricardo Kim. VEG é aquele papel que negocia um múltiplo extremamente caro, mas enfim, deve ficar esticada ali por conta de dólar, principalmente ela tem uma exposição forte lá fora, é o que tem impulsionado o papel, mais a questão da linha de geradores performando bem. A gente não recomendaria uma entrada agora, né, depois dessa esticada, nesse valuation, mas é uma boa empresa e deve continuar, tá cara e deve continuar cara, assim como bons ativos aí como Ambev, Lojas Renner, acho que é a mesma questão do que as outras. Eletropaulo ficaria fora, opinião nossa, ficaria fora, andou bastante, principalmente por conta de repasse, né, das tarifas para o consumidor. Se eu acredita na Grécia, eu acho que quem até viu conta corrente, o último que eu participei, eu falei que era a probabilidade maior de 50% dela sair da zona do euro da calote. Acho que ainda segue maior do que 50%, né? Se está, se pode dar um short squeeze. Ainda assim, tá difícil o aluguel ali, o pessoal de aluguel comentando que é um dos destaques, principalmente se tiver um recall, né? Tá bastante gente está tomada no papel, se tem algum investidor grande que pede a posição de volta, etc., pode ter um short squeeze, sim, em Estácio. Sabotaram meu computador, cara. Brincadeira, cara. Caraca. Vamos lá. Não é nada fácil, o pessoal viu que tá de bebê, o pessoal pegou lá. Agora que eu tô chegando na parte ali. Não sei o que aconteceu. Não, eu já sou pai, gente, não você. Não vou ter mais filhos não, tal. Já tenho 2, tá bom, galera. Não tá fácil cuidar do bebê não, galera. Brincadeira, pegadinha do malandro mesmo. O Dionísio, eu aqui com a TV. XPTV XPTV é cultura também, galera. Perdeu a piada do ano. O que aconteceu? Bebê abandonado. Sinceramente, foi surreal isso aqui. Já falamos. Arezo. Arezo. Tem pouco que ninguém pergunta se é vando Arezo. Arezo é um ativo, né? Ticket média alto, né? Acima de R$200, sapato. A gente vê uma desaceleração nas vendas, como todo o varejo a gente está vendo. Diferente, por exemplo, Lojas Renner e até mesmo
A Guararapes, que deve reportar um bom resultado, a Lojas Renner também, um resultado forte nesse segundo trimestre. Não teria Arezzo, varejo, as americanas, quem tem Renner mantém. Tem outros ativos, eu diria bancos, que estão numa situação bem melhor do que varejo. O Thiago perguntou aqui da Qualicorp se a gente aumentaria posições nesses níveis. Não, a gente não aumentaria. A gente mantém ainda uma exposição baixa, porque os riscos são bem elevados. O valuation está barato, sim, é uma boa empresa, etc. Mas você tem alguns riscos aí de regulação e risco de imagem, né, com a questão da investigação. Por mais que nada tenha sido comprovado, a gente não gosta de ficar muito concentrado nesse tipo de ativo. Hoje a gente tem 10% nas nossas carteiras. A gente acha que é o nível máximo esse para uma posição em Qualicorp. Mas para quem não tem nada e tem espaço ali no portfólio para tomar uma posição um pouquinho mais arriscada, a Qualicorp é um bom risco-retorno, porque de fato está bem barata em termos de valuation, mas ficar esperto só com os riscos. Mas aumentar a posição acho que não é uma boa ideia, principalmente se você está mais concentrado. Se você tem, digamos, sei lá, 5%, pode ir para 10%, mas assim, nada mais que isso. Braskem, João RS não teria, e além disso, cenário macro mega desafiador, com desaceleração nas vendas, ela que fornece toda essa parte de plástico para as embalagens, tudo isso, cenário muito ruim, automóveis, vendas caindo, aí porque tem a ver automóveis com Braskem, hoje um carro tem mais peças plásticas, né, e pneu, tudo isso, do que próprio metal, então, aço, né, isso é muito ruim para a companhia. Então fiquem fora de Braskem, fora isso, a Petrobras e a Odebrecht, que são as suas controladoras, poderiam vender o ativo. Grendene, a Alpargatas sofreu bem, né? Grendene acabou ficando. É uma boa empresa, mas eu também não vejo, como eu falei da Arezzo, uma desaceleração, fora o problema todo do custo da matéria-prima dolarizada, é outro que eu não teria. Também, tá? Hering, sei que não recomendo, mas entraria um short, o problema é entrar short nesse nível, né? Tem outros ativos para ficar short, principalmente os de interferência governamental. Tá. Vamos lá. O S&P, será que vira uma correção mais forte para as bolsas internacionais agora? As principais bolsas não sabem o que é um bear market desde 2009. O problema é liquidez, S&P. Por isso que eu só não acho que venha uma correção mais forte lá fora, porque o mundo está líquido, não tem onde aplicar dinheiro. Com a alta de juros, a Europa tirando o quantitative easing, acredito sim, a bolsa seria para baixo, porque todas as bolsas estão próximas ao high. Perguntaram aqui para o Ricardo Kim, essa venda da Saraiva para abril foi bom para o ativo? Qual o preço-alvo? Não, para Saraiva a gente estava olhando ali, não foi tão bom assim. Óbvio que no primeiro momento você tem uma esticada porque ele corrigiu o múltiplo, né? Mas tirando isso, agora se você olha para frente, você tirar a parte de editora, que tinha um potencial grande ali na parte de educação para crescer. Eles botaram muito dinheiro na editora para fazer reestruturação, etc. Então jogaram a toalha, venderam e agora, só olhando o varejo, no múltiplo que está negociando, não é uma barganha ali. Cerca de 7 vezes, era algo em torno de 6, 7 vezes EV/EBITDA, que é o preço da firma sobre o potencial de geração de caixa operacional da empresa. Não é uma barganha para um setor, né, de varejo que também está sofrendo bastante com a questão macro, então não teríamos exposição no ativo. Foi bom para abril, foi bem interessante. E a minha perguntando assim, Kim, mas existe um consumo dos produtos das siderúrgicas no Brasil? Você respondeu essa ou não? Não. Sabemos qual seria esse consumo, para ter uma ideia de até onde vai a queda, o consumo aparente, né? Que tem. Na verdade, o consumo, o que você está falando aqui, vai ter consumo sempre. Sempre vai ter consumo, mas agora o nível é que você tem que ver. Por exemplo, ela tem menos exposição, mas se a gente tomar como base ali montadoras que faz uma parte interessante da cadeia produtora, pesados caiu 50%, leves caiu 30%, produção industrial como um todo cai muito, vendas e lançamentos de construtoras horríveis, né? Então, com isso a gente vê o quanto o setor vai sofrer ali, e a gente gosta de olhar muito em termos de valuation, que não está uma barganha, por isso que a gente acha que Gerdau ainda tem espaço para sofrer, tá? E vem sofrendo bastante, aliás. Seria um momento interessante ter exposição ao setor de telefonia via Vivid, sim, principalmente olhando a parte de dividendos, tudo azul. Raia Drogasil, por favor, o ativo vem aí apresentando um desempenho forte, bem positivo, e a expectativa é de que ele entre no Ibovespa no próximo rebalanceamento de carteira. É um ativo caro,
mas mais resiliente, extremamente caro. Como está o Trapar? O Trapar negocia um múltiplo caro, lá no Jantar de 10 não foi consenso, até dois investidores gostam e possuem um ativo, teve gente que falou que prefere Cosan nesse patamar. O Trapar é aquele famoso ativo para carregar, né? Que é um ativo que costuma entregar um resultado sempre melhor do que as expectativas. Embraer, o imbróglio do cargueiro para o governo, segue o imbróglio, né? O KC390. A gente gosta, mas aí se for por exposição ao dólar, a gente prefere Suzano e Fibra. Construção Civil, o que falar, o que dizer? Não tenho. Até podendo superar na posição short. Tá? Eu acho que foi isso, senhores. Quanto ao capital protegido 12, viu que pode ser cancelada a proteção por votação. Final, até que ponto... Não, é protegido, não pode cancelar o produto. Você pode, se tiver a votação, por exemplo, subiu muito. O cara quiser encerrar, ele pode chamar os cotistas para encerrar, mas proteção não pode não. Tá, gente? Não pode cancelar a proteção não façam isso, pelo amor de Deus. O Jefferson, boa tarde. Petro 4 começou o pregão com alta de quase... Não foi alta de quase 4, não. Ela subiu uns 2 e pouco. Ela abriu caindo... tá. Da mínima para a máxima, sim. Está em queda de 1, mas essa oscilação toda. Incerteza. A gente destacou que permanece cético. Achei estranho porque estava subindo. Tá? A gente escreveu sobre isso, tá? Na nossa reunião matinal, que a gente segue cético com o ativo. Se a venda da Moi Park para a JBS foi boa para a Marfrig, só foi para desalavancar a companhia, mas aí ela perde receita. É aquilo que a gente fala da Petrobras. Para começar a vender ativo, vai reduzir o EBITDA para frente. Mas a Marfrig estava mega endividada, ela precisava fazer isso. Fibra a gente gosta, certo? Certo. Preferimos Suzano. Acho que é isso, senhores. Já mais do que estourado o tempo aqui, depois da pegadinha que teve aqui da área de produção. Produção rindo aqui. Como se não soubesse de nada. Não sei o que ele tá falando, tal. Eu sempre faço isso com o computador dele. Hoje aconteceu dele não travar o som e tal. Bolsa segundo semestre, SMP. Tá caro. Proteção. Só tem alguns ativos interessantes e cada vez menos ativos. Sobre Bradesco, a gente gosta, mas prefere Itaú. Tá ok, senhores? Uma excelente tarde a todos. Lembrando que a gente vai começar a montar a nossa carteira mensal para o mês de julho. As carteiras foram bem no mês de junho até o momento. Né? Isso aí, a gente vai mandar as trocas amanhã e o relatório já na seguida, no dia seguinte. Isso aí. É isso aí, uma boa tarde a todos. Valeu, pessoal, boa tarde e bom almoço também.